Saudações, adeptos do dado! Estamos continuando a nossa série Top 5 Dicas para Interpretar Melhor, versão Classes. E dessa vez nós vamos nos entregar à natureza, defender o equilíbrio entre natureza e civilização e curtir o desequilíbrio poderoso dessa classe. Vamos falar dos druidas. Eu sou o Stefinha e esse é o Divã do Anão. Na época do AD&D segunda edição, os druidas eram a minha classe preferida. Não só eles tinham todo aquele esquema de ligação com a natureza, inclusive nas suas magias roubadíssimas que invocar relâmpagos davam um dano absurdo, mas toda a parte interpretativa e fora de combate me atraía demais. Tantas edições depois, o druida continua a ser muito legal. E hoje eu vou compartilhar as minhas top 5 dicas de interpretação para druidas. Vambora? Dica número 1. Conecte-se a um tipo de terreno. Druidas são a conexão entre o mundo mortal e a natureza, mas eles também são muito ligados às suas origens. Vai ser muito mais interessante se o seu druida tiver algum terreno familiar, onde ele nasceu, talvez ou onde ele aprendeu, ou talvez onde ele tenha sido iniciado. Na quinta edição de D&D existe até um círculo druídico que se foca em vários tipos de terrenos diferentes, que tem magias relacionadas com aquele tipo de ambiente. Mas mesmo que essa não seja a sua escolha de classe, druidas deveriam se conectar mais a um tipo de região, seja ela uma costa ou litoral, uma mata fechada, uma selva tropical, pântanos e charcos, colinas, terrenos montanhosos e cordilheiras, regiões desérticas ou árticas, planícies e savanas, e até mesmo o subterrâneo, o subscuro, ou como eu gosto de chamar o Underdark. Cada um desses lugares tem uma flora e fauna únicas, que vão refletir no seu comportamento. Um lugar mais tranquilo certamente te deixará ser uma druida mais de boas. Um lugar cheio de predadores pode te tornar a piradaça muito louca. Dica número 2. Defina o seu ponto de equilíbrio. Como eu já disse, druidas prezam pelo equilíbrio na natureza, mas certos personagens podem pender mais para um lado do que para o outro. Como uma druida que quer cuidar para que a civilização se integre bem com a natureza, fazendo de tudo para criar e manter uma coexistência pacífica. Em Forgotten Realms existem os druidas das sombras, contrários a essa visão, e que veem a resposta para os problemas naturais numa coisa: a vitória da natureza sobre a humanidade. O equilíbrio só é possível com o avanço de predadores e animais violentos contra as cidades. Diferentes divindades ou fés podem ter visões diferentes disso. Talvez você favoreça mais animais ou plantas ou uma mistura muito doida na sua própria visão. Dica número 3. Seja estranho e imundo. Druidas são pessoas completamente fora da civilização. Mesmo que eles possam se aproximar de cidades e castelos, eles não devem ser limpinhos e higienizados. Pensa só, animais adoram sujeira, adoram os cheiros da natureza, que muitos humanos, elfos, anões e outras raças veriam como sujeira, sabe? Coisas imundas, coisas repulsivas. Pensa assim no quanto um cachorro adora se sujar. Eu tô olhando pra Preta, na minha cachorrinha aqui, ela tá ali dando uma dormidinha, mas ela adora se sujar. Ela fica pistolaça assim que ela termina de tomar banho, ela começa a correr pra todo lugar, se esfregar em tudo. Porque são tantos cheiros diferentes no corpo do animal, que é uma identidade própria dele. Tu altera esse cheiro quando você dá banho, por exemplo. O que é fedor e sujeira para a civilização é o cheiro da terra e da natureza em você. Pescadores do litoral até podem se acostumar com o cheiro de sal, um pouquinho de cheiro de peixe e tal, que eles ficam coletando. Mas alguém que chega a ter sebo de peixe nas suas roupas é outra coisa. Tente incorporar o comportamento de algum animal da sua região. Lembra da dica 1? Então, é isso aí. Dica número 4. Crie a origem dos seus poderes. Druidas costumam ser pontos fora da curva. É muito difícil que exista um grupo de druidas organizado. E, mesmo assim, nem toda a formação de um druida será parecida. Como foi a origem dos seus poderes? Você teve algum tipo de mentor que de repente nunca saiu da sua forma animal? Você foi escolhido pela própria natureza, talvez por uma árvore sagrada que seleciona candidatos? Ou de repente algum animal ou espírito se comunicou com você? Talvez até mesmo através dos seus sonhos. A natureza, ela tem muitas coisas estranhas. Imagine só um druida de cavernas que respirou fungos alucinógenos e com isso descobriu seus poderes. Ou mesmo um druida que se foca em insetos mais variados. De repente ele pensa de uma forma meio de colônia, como formigas ou abelhas. Dica número 5. Explique como o seu druida se relaciona com outros druidas. Lembra do lance de não existirem grupos organizados de druidas? Na época do AD&D tinha uma parada de círculo druídico que eu amava.
era uma certa conexão entre os druidas, uma mini sociedade bem anarquista. Antigamente, você chegava num determinado nível de personagem e entrava para um círculo. Conforme progredia mais, alcançava o título de druida, arquidruida e grande druida por fim. Poderia desafiar um líder anterior pelo título. O propósito de um círculo druídico é tomar conta de toda a região, delegando missões para os seus iguais e ajudando no equilíbrio em geral. Eu gosto muito dessa ideia, mas seus druidas não precisam disso obrigatoriamente. Fale com a sua mestra caso essa seja uma ideia interessante, que pode, aliás, dar muitos ganchos diferentes de aventuras. Um druida mais lobo solitário ou guardiã solitária de um local sagrado funciona lindamente. Basta criar a motivação para isso e, de repente, explicar o motivo de não terem mais druidas por ali. Talvez essa druida nunca tenha visto outros druidas. Isso cria ainda mais oportunidades de histórias legais. E aí, você já jogou com druidas? O que acha dessa classe? Você gostou dessas dicas? Manda aí nos comentários as suas experiências pessoais e vamos harmonizar o nosso mundinho. Lembrando que a Ordem do Dado é um oferecimento de nossos apoiadores lá no apoia.se/Ordem do Dado, que a partir de R$1 pode nos ajudar a tornar um canalzinho maior, a ajudar esse negocinho, esse canal maravilhoso que fala de RPG e questões queer e LGBTQ se elevar aos céus. Tão bonitinho. Lembrando que o seu compartilhamento deste vídeo será maravilhoso, o seu curtir será fabuloso e a sua inscrição no nosso canal será divina. Não esqueça de ativar o sininho para sempre receber notificações de quando lançarmos vídeos novos. E é isso aí, beijo, beijo e falou, falou!